Nessa quinta-feira, a atuação de um cavado próximo ao estado de São Paulo, a circulação de ventos nos diferentes níveis da atmosfera e o ar quente úmido que vem do norte do país, combinado com uma alta pressão que ainda se desloca em alto mar, devem favorecer a ocorrência de chuva ainda na maior parte do sudeste e do centro-oeste. Na região sul, o volume de chuva já diminui na maioria das áreas do estado do Rio Grande do Sul, mas a situação passa a ser de perigo em áreas do interior do Paraná e o risco de temporal ainda é alto devido à infiltração marítima em áreas do litoral e leste de Santa Catarina e do Paraná. O que vai chamar a atenção é a formação de uma nova baixa pressão próxima ao Rio de Janeiro, que devem dar origem a uma frente fria à noite e que vai trazer a condição de tempo mais instável entre a sexta e o fim de semana. Em áreas entre Rio, Minas e Espírito Santo, essa frente fria avança para o litoral da Bahia nos próximos dias, também provocando temporais. Para essa quinta-feira, o sol volta a aparecer mais na maior parte do Rio Grande do Sul. Porto Alegre ainda pode começar o dia com mais nuvem e com chance para garoa. Ao longo da quinta-feira, o sol aparece entre nuvens na capital gaúcha e até à noite a condição para chuva diminui. Já áreas entre o interior e leste de Santa Catarina e até mesmo o noroeste e extremo oeste do Paraná podem receber pancadas com mais intensidade. Essa circulação de ventos favorece nuvens bem carregadas entre as regiões de Londrina e Paranavaí e com potencial para chuva volumosa. Risco alto de temporal em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, chuva que pode persistir o dia todo em cidades do oeste de São Paulo, como Presidente Prudente e Bauru. Na capital paulista, quinta-feira ainda vai ser um dia sem alertas. Nós teremos o sol aparecendo, quantidade de nuvens aumentando ao longo do dia, condição de um tempo mais abafado e pancadas irregulares, concentradas no período da tarde. Minas Gerais ainda vai ficar no alerta para temporal e a chuva aumenta na Grande Belo Horizonte a partir já dessa quinta-feira. No Rio de Janeiro, os temporais podem acontecer ainda no interior do estado e a região serrana também fica em alerta ao longo do dia. Enquanto as pancadas devem continuar típicas de primavera, verão sobre a maior parte do Brasil central. Chove forte em Brasília, na região de Cuiabá, em Goiânia, e o risco de temporal também aumenta no Acre, no norte do Brasil. Já as capitais Manaus e a região de Palmas, no Tocantins, ainda vão ter um pouco mais de sol e com pancadas que podem acontecer com força no decorrer do dia. Enquanto várias capitais do Nordeste ainda vão seguir bem mais ensolaradas. Não chove em Fortaleza, no Ceará, tempo firme em Teresina, Salvador e na região do Recife. O ar até fica mais seco entre o interior e sul do Ceará e cidades do interior do Pernambuco. Já em relação aos temporais, todas as áreas em vermelho no mapa permanecem com alerta. A chuva pode aumentar em Ribeirão Preto e Franca, no interior de São Paulo, na região de Tuiutaba, em Minas Gerais, e em Belo Horizonte. Pancadas que também devem acontecer com mais intensidade no interior capixaba, enquanto em Vitória ainda esquenta ao longo do dia, a temperatura sobe e tem previsão para pancadas mais concentradas no final do dia. Já em Campo Grande, no oeste de São Paulo e no noroeste do Paraná, situação de perigo devido à persistência da chuva. Os volumes podem ser altos até o final do dia. Todas as áreas que permanecem em laranja no mapa têm condição para pancadas de chuva forte, até com ventos se aproximando dos 70 km por hora. Já em relação às temperaturas, em São Paulo, a máxima pode chegar a 26 graus. Calor de 28 em Goiânia, máxima de 30. Em Manaus, Palmas e Rio Branco, no Acre, calor de 32 em São Luís. Capital mais quente, Cuiabá com máxima de 33 e 24 graus em Porto Alegre. Já na capital paulista, a semana vai terminar ainda com mais nuvem. Para essa sexta-feira, dia nublado, com condição para garoa e chuva fraca. A temperatura vai chamar a atenção, a máxima não deve passar dos 21 graus. No fim de semana, a condição de chuva deve diminuir na cidade de São Paulo. O sábado ainda começa nublado e com previsão de garoa. No decorrer do dia, o tempo volta a ficar firme. No domingo não chove, mas o destaque é para a temperatura baixa. Dia que começa com mínima de 14 graus e máxima que não passa dos 22.
Na região de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, o começo de quinta-feira pode ser marcado por garoa. Aos poucos, a temperatura vai voltar a subir e, apesar de um começo de manhã gelado, com mínima de 16, a máxima pode alcançar os 28 graus. Em Paranavaí, o risco de temporal é alto. A temperatura pode subir para 32 graus a máxima, mas já teremos uma quinta-feira mais nublada. Na região de Dourados, em Mato Grosso do Sul, as pancadas podem se concentrar mais no período da tarde e com calor ainda previsto de 30 graus. Já na região de Pontes e Lacerda, a temperatura tende a disparar. Em Mato Grosso, as máximas ainda podem chegar a 30 até 33 graus e com previsão para pancadas mais irregulares. Em União, no estado do Piauí, o calorão vai chamar a atenção nessa quinta-feira, com máxima prevista de 37 graus. Não tem previsão de chuva na região. Já em Joinville, em Santa Catarina, o tempo mais instável ainda continua. A temperatura não deve passar dos 24 graus a máxima e é alto potencial para temporais. Algumas áreas do litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina ainda continuam com mar agitado nesse começo de quinta-feira e com aviso para ressaca até pelo menos às 9 horas da manhã.